Doutor, o juiz pode fixar prazo de validade nas medidas protetivas? Sejam bem-vindos ao canal Lei Maria da Penha em Foco. Sou Júlio Concoves, que no vídeo de hoje responde essa pergunta. Quem responde que o juiz pode fixar prazo das medidas protetivas está dizendo que o juiz prevê o futuro, está dizendo que o juiz é vidente. Eu falo isso porque a Lei Maria da Penha não fixou um prazo de validade das medidas protetivas. E por que o legislador não estabeleceu esse prazo? Simples, porque as medidas protetivas estão fundadas em um risco. O risco é a base que sustenta as medidas protetivas. Então, o legislador deixou ao juiz, caso concreto, a análise da existência ou não do risco. Então, periodicamente, o juiz, obrigatoriamente, tem o dever de reavaliar as medidas protetivas para saber se a situação de risco que ensejou as protetivas ela existe ou não mais. Perfeito? Isso é importante. As medidas protetivas estão assentadas na cláusula rebus sic stantibus, exatamente. Resumindo isso para o nosso cotidiano, é o seguinte: enquanto a situação persistir, as protetivas serão mantidas. Ou seja, enquanto a situação de risco perdurar, as medidas protetivas continuarão vigentes. Mas e como saber que a situação de risco continua? Simples, basta periodicamente a defesa do homem apresentar novos requerimentos. Se o homem, durante a intimação até o segundo pedido, não cometeu nenhum ato, não foi atrás da vítima, respeitou religiosamente as protetivas, isso significa que é um fato novo, é um fato que deve ser considerado pelo juiz. Esse homem passa a ser digno de confiança a ponto de, se as medidas protetivas não forem totalmente revogadas, ao menos sejam flexibilizadas, reduzidas, né? O que não pode acontecer é uma medida protetiva durar para sempre, isso não existe. Então elas estão pautadas na cláusula rebus sic stantibus. Enquanto a situação de risco perdurar, as protetivas continuam vigentes. Porém, é necessário que a defesa do intimado, do homem, insista, né, em pedidos periódicos e não deixe nunca de recorrer. Isso é muito importante, para mostrar que a situação de risco que existia ao tempo do deferimento das protetivas não mais existe atualmente. É uma revisão obrigatória, isso é muito importante. O juiz que fixa prazo de antemão, ou seja, ele concede as medidas protetivas e diz: olha, essa medida aqui é válida por 6 meses. O que o juiz está fazendo é dando uma resposta antes da pergunta. Como o juiz pode antever que daqui 6 meses a situação de risco não existirá? Por que a situação de risco não pode cessar em 1 mês? Por que essa previsão? Aí, na verdade, o juiz está agindo de uma forma aleatória, totalmente aleatória, sem estar pautado em razões fáticas. Ele está chutando, na verdade, né? Então, o juiz que age dessa forma, ele está agindo de forma a violar a lei. Se as medidas protetivas estão pautadas no risco, como o juiz pode estabelecer a data que esse risco irá cessar, né? Me parece um tanto quanto arbitrário o juiz fixar de antemão um prazo de duração. Talvez tenha uma impressão que o juiz fixa esse prazo simplesmente para que o averiguado, o homem, não formule nenhum pedido no meio desse caminho. E de fato isso não é possível, né? O juiz não pode impedir que o homem apresente a sua defesa antes do prazo estabelecido na decisão, porque, como eu disse, o que pauta a vigência das medidas protetivas não é um querer do juiz, não é porque ele quer, e sim é porque a situação de risco ou ela existe ou não. Então é muito possível, é até recomendável, que a cada 2 meses o homem formule novo pedido para que o juiz avalie se aquela situação concreta, em particular,
o risco ainda persiste ou não, perfeito? O que nós não podemos admitir é que o juiz ele se transmude, né, e passe a exercer uma função de um mago, né, prevendo o futuro. Então, isso não pode. O juiz não prevê futuro. A função judicial não está, ele não está ali para isso. Né? Ele está ali para julgar conforme a lei. Se existe risco, mantém. Se não existir, revoga. Não existe essa ideia de perpetuar a protetiva por um prazo que o juiz quer. Né? Nós estamos num ato de vontade aqui. Né? Não é porque o juiz, a lei não estabeleceu um prazo que o juiz pode fazer o que ele quer, nada disso. O juiz deve avaliar caso a caso e analisar naquele momento e nunca estabelecer um prazo pré-fixado, perfeito? O juiz que age assim, ele dá a resposta antes da pergunta, perfeito? Então, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, se inscreva no nosso canal e lembre-se, respeitem as mulheres.